Boa noite, Balneário Camboriú, boa noite a todos que nos assistem. Hoje, 18.1 TV Mocinha, e nós abrimos a sexta-feira, né, véspera aí de final de semana, e vamos falar novamente de vinhos e também de destilados. Mas a gente vai começar com uma região muito interessante. Falamos até semana passada, comentamos sobre essa região, mas hoje eu estou com um convidado muito especial aqui, que entende muito de vinho português. Vamos falar de vinho português, vamos falar do Douro, do Dão, da Bairrada, de regiões de Portugal, e vamos começar aqui conversando já com o senhor Fernando Passo, que é proprietário e CEO da Luso Vino, a nossa importadora aqui que está com a gente no Vino e Vinho, e hoje nós trouxemos uma degustação para todos vocês acompanharem. Vamos degustar vinho de várias regiões e conversar um pouquinho com ele para saber um pouquinho mais. Boa noite, seu Fernando. Boa noite. Seja bem-vindo novamente ao Vino e Vinho, né? Hoje ele trouxe uma degustação mais que especial e eu vou começar já a perguntar para ele aqui sobre algumas peculiaridades aqui do que ele trouxe. Uma mescla de vários vinhos. Seu Fernando, me diz, hoje nós vamos provar vinhos reserva, né? Para ser um vinho reserva, me diz uma característica especial para o vinho ser reserva. O principal foco dos vinhos reserva é depois deles passar pela cuba de inox, passarem da cuba de inox para o barril. Sim. E então aí no barril vão se manter durante entre 12 meses e 18 meses. 18 seria um período de 12 a 18 para garantir também, por legislação, esse termo reserva. Pela legislação e também para dar, depende do produtor, para dar melhor qualidade ao vinho. Sim. Há produtores que os gostam de que ele fique um pouquinho mais velhos e aí fica mais tempo na barrica. Uhum. Depois da barrica, normalmente ainda fica 12 meses em garrafa. 12 meses em garrafa. Bom, e nós vamos começar aqui a degustação. Eu já estou com um pouquinho de vinho branco. Eu quero que o seu Fernando apresente. Seu Fernando, esse vinho branco aqui, ó, até acabei colocando numa taça um pouco menor para prová-lo inicialmente. Ele tem uma garrafa diferente, uma rolha também um pouco diferente do tradicional português. Eu queria que o senhor apresentasse ali. Esse é uma uva francesa, né? Este aqui é um Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc. E isto é uma prova evidente que quando Portugal vai buscar vinhos de outras regiões, de outros países, essas caixas de uva dão-se muito bem em Portugal. Este aqui é um Sauvignon Blanc plantado no Douro. No Douro é uma... Tem pouca quantidade, o produtor fez aproximadamente 3.000 garrafas, e só que isto aqui ficou tão perfeito, consegue aguentar 14% do teor alcoólico. É muito difícil arranjar um vinho branco com 14%. O Sauvignon Blanc chegou a Portugal, impôs o terreno, o solo do Douro tem umas características muito propícias para o Sauvignon Blanc. Para o cultivo do Sauvignon Blanc. Yeah. É interessante isso, porque geralmente os Sauvignons Blanc são feitos, lógico, e são jovens ou frescos. Ele mantém o frescor, isso é uma característica desse produtor, né? E ele nota-se um pouquinho que é um vinho mais frutado, ele nota-se um pouquinho de diferença com o Sauvignon Blanc de outras regiões. Porque o Sauvignon Blanc de outras regiões, me corrija até, vamos pegar aí Chile, Argentina não tanto, mas Chile especificamente, ele é mais fresco e tem mais acidez. Esse é tão interessante que ele é equilibrado, ele não tem tanta acidez, né, seu Fernando? Ele é na medida certa ali para um vinho, é realmente uma característica que preenche. Um vinho branco e um Sauvignon é um vinho sui generis, é um vinho muito, é um vinho frutado, nota-se fruta na boca. A gente nota a fruta na boca. Fruta, maracujá, uma outra fruta aqui que eu tô. Nota-se que ele é um vinho que vai à característica do vinho branco português. Branco português. Vai ao encontro, um pouco diferente, mas vai ao encontro dos vinhos brancos portugueses. Sabe o que me lembra, né, um pouco dessa característica, exatamente o que o senhor falou, Arinto. Eu gosto muito dessa uva.
Eu acho que ela se parece bem com o Sauvignon Blanc. Se a gente não falasse na uva e provasse um dos dois, a gente tinha dificuldade em distinguir. Porque são vinhos florais, são vinhos muito bons, que se adaptam e se complementam até. E Arinto, uva portuguesa, então a gente sempre faz nessa associação. Vamos lá, seu Fernando, esse vinho específico, que produtor que é? Vinícola? Este aqui é Quinta da Sequeira, um famoso produtor português, que é eu já apresentei, na última vez já apresentei uns vinhos também dele, uns vinhos de entrada, uns colheitas, são uns vinhos muito bons, muito bons. É aquele tipo de produtor que lá nós não temos muito o nome de produtor de boutique, não temos, mas temos aqueles produtores que amam aquilo que fazem. Eles não é um produtor que vai à procura do lucro, mas ele quer fazer vinhos com qualidade. E este aqui, que é os vinhos tintos, que é os vinhos brancos que ele produz, são maravilhosos, é bem conhecido em Portugal, é dos vinhos mais vendidos em Portugal, custo-benefício é muito bom e por isso é muito famoso em Portugal e ele aqui impõe-se com muita facilidade porque o vinho é bom. Você sabe que eu provei, exatamente do Quinta Siqueira, eu provei um rosé deles. Eu achei incrível, porque ele também é muito elegante. Lógico que confunde, são regiões de denominações diferentes, de características um pouco diferentes, com Portugal dessa intensidade, eu acho até mais. Mas eu achei ele muito parecido, o rosé, com vinhos de Provence. Achei muito da região da França, sabe? Essa elegância, esse frescor. Gostei bastante do rosé. E agora, hoje, estou provando. É uma grata surpresa provar esse Sauvignon Blanc com essas características também. É a segunda vez que eu provo, já tinha provado a primeira vez e eu fiquei deslumbrado com o vinho. Sim. Fiquei agora, na realidade, ele confirma aquilo que é. É um vinho excepcional. Muito bom. É um vinho excepcional. Bom, agora eu vou falar um pouquinho de outras regiões que estão aqui. Nós vamos entrar nisso agora, nesse assunto, porque eu adoro falar, que são regiões um pouco diferentes. Porque geralmente a gente fala muito do Douro, né? As uvas, o Douro, são regiões tradicionais e mais faladas, né? Mas agora, hoje especificamente, eu e o Fernando resolvemos escolher duas regiões para degustar aqui com vocês, que é a Bairrada e o Dão. E eu vou começar primeiro pelo Dão, eu estou aqui com o Quinta do Sobral, né? Santar, vinho tinto do Dão 2020, o ano dele, reserva. Seu Fernando, me diz uma coisa, esse vinho reserva do Quinta do Sobral, me fala um pouquinho dessa vinícola e qual a característica que você vê da região do Dão para esse vinho? Como o Dão é uma região muito antiga em Portugal, das calhadas mais antigas, há 20 anos, era o número 1 em Portugal, é o Dão, é o Dão e a Bairrada. Vou até passar. Só que eles, com o tempo, as vinhas vão ficando velhas e eles fazem a renovação. Esta Quinta do Sobral é das novas renovações do Douro. Tá. E com estas novas renovações, eu admirei-me na Quinta do Sobral, porque eles têm vinhos muito jovens e eles não apostaram muito do teor alcoólico. Eles reduziram um pouquinho o teor alcoólico. Os vinhos tintos, eu também já falei na última vez que eu sou daquela velha guarda, que um vinho, para ser vinho, tem que ter um teor alcoólico bastante concentrado. Alto, né? Tem que ser frutado, encorpado. Isso, para mim, isso é que é um vinho de qualidade. Certo. Agora, a região do Douro e da Bairrada não estão em contraciclo, mas pela nova geração, eles estão a tentar reduzir um pouco o teor alcoólico. Estes são vinhos de reserva com 13,5%. Enquanto que eu tenho ali os vinhos do Alentejo, aquele alentejano, o da Ponta, tem 15%. Um reserva com 15% de teor alcoólico. Aqui, gente, a gente vai falar também. Olha aqui, Foral Diniz, né? Foral Dom Diniz. Foral Dom Diniz, vinho alentejano, reserva. Tem Syrah, seu Fernando, aqui também. Uva francesa, duas portuguesas. Duas portuguesas. Alicante Bouschet, Touriga Nacional. O Alentejo tem muito o Alicante Bouschet, que também é francês. Sim. E tem o Syrah. O Alentejo, no passado, eles
Eles apostaram muito hoje, ao fim de 20 anos, essas uvas são consideradas autóctones. Autóctones. Por isso mesmo, essas uvas hoje já são portuguesas, porque já está há mais de 20 anos em produção no terreno da região. E então mas já são vinhos que têm 15% de teor alcoólico. É muito alto, né? É muito alto. É como eu estava falando com um colega semana passada, por coincidência ele estava em Portugal e a gente falou exatamente disso. Ele falou que tomou um vinho que era 15,5 de álcool, né? Sim, Daí sim, até eu falei, nossa, até quase um licor, porque realmente se concentra, ele é saboroso, como você falou, né? Eu não numa próxima eu vou trazer, eu espero que eu consiga, eu vou trazer um vinho alentejano com 18% de teor alcoólico. 18%? 18%. Como que a gente produz um vinho com 18%, consegue enquadrá-lo? Veja, na característica do vinho tranquilo, porque o vinho tranquilo é o vinho tinto, né? Enfim, o vinho sem borbulha, pessoal, é tranquilo, né? Assim como a terminologia vinho espumante. Então, como ele falou, 18,5 de álcool. Esse eu nunca provei. Estou curiosa. O produtor, ele teve agora um vinho que acabamos de vender as últimas garrafas, que tinha 17%. Toda a gente ficava... O vinho Mas alentejano? Alentejano, do mesmo produtor. E esta última produção, o vinho chegou à barrica com 20%. 20%. E ele conseguiram tratar o vinho, diz-me ele assim, Fernando, eu não consegui baixar a menos de 18%. O vinho vai para o mercado com 18%. O vinho mais como vinho de mesa, sim, mais graduado que algum dia apareceu no mercado. Vai ser lançado agora no princípio do ano. E isso é permitido, se a gente for falar, a legislação do país, da região, né? Porque Portugal também tem uma característica interessante, que as regiões, ele é denominado assim, vinhos verdes, né? Tem uvas da região de vinhos verdes, que são registradas, então naquela região tem que ser uma daquelas uvas, né, Silvana? E como que isso passa por essa legislação, esse controle, denominação de origem controlada, de um vinho ter 18% de teor alcoólico? O vinho pode ter 18%, dentro que esteja dentro dos parâmetros exigidos de lei, quando eles fazem a análise ao vinho. Desde que esteja dentro dos parâmetros, para a gente, tem 18%, mas se a gente vai sentir o vinho, ele não sente o teor alcoólico que ele tem. Entendi. Não sei, quer dizer, tem outros parâmetros que o vinho é muito mais fácil de tomar. E é isso que aí que vai permitir que eles possam comercializar o vinho. Mas eu ainda não tomei. Não tomou? Eu sei que ele em Portugal já chegou à minha casa, em Portugal, para eu fazer o teste. Vou fazer o teste agora na altura do Natal. E depois vai trazer para a gente aqui para lá. Já está em navio, já está no navio para chegar agora no princípio do ano e ir para o mercado. Muito bem. Olha só, gente, tá na minha taça aqui, eu acabei de servir o vinho do Dão, né? Do Dão, sim. Mesmo assim, mesmo ele sendo um pouco menos alcoólico, não sei se vocês conseguem observar, mas olhe as lágrimas do vinho. Olha como ele chora, a gente fala chora no sentido de elas estarem bem marcadas. E mesmo assim, são super marcadas e tem esse... Mas olha para a cor dele. Sim, é mais claro, é um pouco mais claro. É um pouquinho, mas nota-se que ela é um vinho que já tem madeira, nota-se um vinho com madeira. Sim, com certeza. E depois, quando a gente for, já vamos falar, tá, da uva baga, da região de Bairrada, para a gente até notar a diferença, inclusive de cor, né, Fernando? Que no reserva já passa por alguns meses a mais daquela concentração de cor. Eu trouxe esses dois vinhos, porque eles são muito, apesar de ser caixas diferentes, este aqui é um blend e aquele ali assim é um vinho baga, monocasta. Mas a gente vai notar que mesmo na cor, mesmo no sabor, no paladar, vê-se que são vinhos muito idênticos. Esse Dão, ele tem um corte, esse aqui. Tem um corte. Tem. São quantas uvas? 3 uvas. 3 uvas. Do Dão, que são... Uma Touriga Nacional tem que levar. Touriga Nacional tem sempre, que também é do Douro, né? A Faucher. E tem o Gian, que são duas castas originárias do Dão. Do Dão.
Exatamente. Bom, agora nós vamos falar dessa região aqui, da Bairrada. Eu achei lindo esse rótulo, quero até mostrar para vocês antes. Peço para que o senhor Fernando tome o vinho branco dele para a gente provar junto esse Marquês, se chama Marquês de Marialva. Marquês de Marialva, que é no tempo da monarquia, pertencia à região da Bairrada. Certo. No tempo da monarquia, pertencia à região de Bairrada. Aqui já se encontra no rótulo a uva, que ele tem, que é a baga. Ano 2018, reserva, sim. Denominação de origem controlada, adega de Cantanhede, Portugal, Bairrada. Tem aqui, uma história aqui no contrarótulo muito interessante, a baga caça nativa da Bairrada, única no mundo pela originalidade e autenticidade dos seus vinhos, contribuindo também para a validação de Portugal como o país com maior diversidade de castas autóctones. Realmente né? Porque tem várias, a gente pode ficar aqui falando. Distinto e complexo, Marquês de Marialva Baga Reserva acompanha bem as suas requintadas refeições à base de peixes, carnes e queijo. Me fala um pouquinho dessa gastronomia, né, Fernando? Porque eu acho tão interessante um vinho com alto teor alcoólico, com essa concentração, esse frutado, essa barrica, atender vários pratos. Vamos falar aí agora. O peixe, olha aqui, o peixe, a carne e o queijo, né? Eu sou um pouco suspeito, que eu já falei nisso uma vez, e para mim o vinho, até que no Brasil gosto, porque isto vem uma tradição dos vinhos da América do Sul. Por favor, Sr. Padre. Que eles vêm da América do Sul e puseram esse contexto de que o vinho tem que estar preparado para qualquer tipo de carne. Essa não é a minha opinião. Sim. Eu não falo muito para as pessoas não pensarem, mas eu acho que o vinho que a gente deve usar para a comida, dependendo um pouco se a comida é mais forte ou menos forte, aí vai acompanhar um vinho mais forte ou menos forte. Sim. Mas pode ser o vinho branco ou o vinho tinto. Eu sou capaz de comer com um churrasco um vinho branco, mas aí vai escolher um vinho, um colheita, um vinho mais leve ou então um vinho mais encorpado. Vou escolher um grande reserva. Sim, com para certeza. acompanhar, que é um vinho mais encorpado. Mais barricado, mais concentrado. Aí faz um bom acompanhamento. Mas nós, quando a gente escolhe, a gente deve escolher conforme a nossa vontade. Eu sou pela vontade de cada um. Eu estou habituado a comer uma pizza, mas eu estou habituado a comer com vinho leve, então deve continuar a comer com vinho leve para saber bem. Entendi. Para saber bem. Certo. Porque se houver uma pessoa que está habituada a comer uma pizza com um vinho mais encorpado, então deve ir para o vinho mais encorpado, para saber bem. Na sua opinião, esse vinho aqui, vamos lá, vamos concentrar na baga, na uva baga. Na baga. Esse aqui, que eu estou super curiosa, quero até que o Fernando me sirva, que prato que eu poderia... Dentro dessas 3 variações que ele combina, ele vai harmonizar, vamos lá, com queijo mais forte, talvez? Não, com queijo e enchidos. Tá. Não, eu acompanhava este aqui, o reserva está no limite de um lado e no limite do outro. Tá. Ou seja, está um pouco melhor que os vinhos de entrada e um pouco abaixo dos grandes reservas, vinhos mais encorpados. Este aí está no limite. Este aqui, por exemplo, quando a gente falou de comer uma pizza, eu acompanhava com este vinho. Entendi. Não tinha erro, não tinha erro. Frutos do mar, o que eu poderia... se eu quero, quero frutos do mar, Fernando. O que eu posso servir com esse vinho? Da uva baga, zero? Não, eu frutos do mar gosto de acompanhar sempre com vinho branco. Vinho branco? Sim. Eu também gosto. Com vinho branco. O meu preferido é o alvarinho. E o alvarinho, sim, mas esse também não engana, não é? Não, sim, mas eu acho que o alvarinho, ele sempre me surpreende, seja ele vinho verde, ou seja a casta monovarietal de outra região, eu acho ele muito gastronômico, é uma uva que me encanta bastante, sabe? Não, eu tenho 3 vinhos brancos a quem eu monocastas, quem eu tenho um certo... Vamos colocar. Primor, desculpa. Eu tenho um certo primor... A gente já vai ver a cor dele, que é bem diferente um pouco diferente do primeiro. Eu tenho o arinto, é o alvarinho. Para frutos do mar. Para frutos do mar. E é um vinho que eu gosto muito dele em Portugal, que é Antão Vaz, um vinho alentejano. Antão Vaz. Antão Vaz, que para mim é um vinho
excepcional. É os 3 vinhos monocaixas que eu mais aprecio em Portugal. Tá. São esses 3 vinhos. Certo. Uma tainha, assim, recheada. Uma tainha recheada. Com quê? Eu ia com vinho tinto. Com tinto, com uma baga, pode ser? Pode ser com uma baga. Sim. Eu acho que acompanha também. Eu gosto da tainha. A tainha ela é até defumada agora. Tem pratos que fazem... eu até provei. Forno, na chapa, eu provei aqui no litoral paranaense, eu provei outro dia uma tainha defumada. Achei diferente, ela tem um gosto diferente. E você sabe que acompanha mesmo um vinho tinto? Perfeito. Isso, perfeito. Eu digo a tainha... Vamos provar aqui. Eu ia sempre acompanhado para um vinho tinto. Eu acompanhava sempre, porque a tainha não é um... Bacalhau já pede um alvarinho. Sim, um arinto, talvez. Um Antão Vaz, e assim dá para acompanhar. Depende do gosto da pessoa, não é? Eu achei muito interessante esse vinho. Olha, ao mesmo tempo que ele tem o frutado, você sente a barrica, o tanino, ele é muito elegante e ele está na medida certa. Você não sente o álcool, né? Explodir assim na boca. Eu digo explodir no sentido, porque tem vinhos portugueses que você prova e você já sente aquele teor alcoólico, mesmo ele na taça, mesmo ele já decantando. Eu venho de uma família que a gente usava muito os grande reserva. O nome era grande reserva. O meu pai gostava de vinho para saber a madeira. Quanto mais madeira tivesse, eu tenho uma filha minha que é igual. Quanto o vinho mais souber a madeira, melhor o vinho é para ela. Mais se delicia. Sim. E eu então, depois que eu comecei então a tratar de escolher e mandar vinhos para o Brasil, e então aí eu cheguei à conclusão de que não é só os grandes reservas que são grandes vinhos. Os reservas são grandes vinhos. Comecei a sentir que na realidade haviam vinhos reservas, vinhos de entrada também, que eu tenho lá colheitas, com 14 graus também, vinhos bem encorpados, que são fáceis de beber e que são vinhos que as pessoas não é só... Eu isto estou a falar porque eu tenho muito amigo e aqui no Brasil fala-se eu quero um vinho bem encorpado. Os vinhos bem encorpados estão em todo o lado. No vinho, no colheita, no reserva e no grande reserva. Nós estamos a beber um vinho reserva que ele é fantástico, este vinho. Qualquer pessoa toma este vinho e vai gostar dele. Muito interessante. É fantástico. É um vinho encorpado, tem frutado, a gente serve. Sim, eu gostei muito. Fernando, os taninos muito fixos. Sim. Essa vinícola aqui, tem desde vinhos, só vinhos reservas ou tem o Gran Reserva também? Eles têm um grande reserva, até o grande reserva eles têm um vinho... Achei muito bonita a garrafa, muito bonita. Eles têm um vinho que já lançaram um ano ou dois, 2001. 2001? Que eles fizeram, foi 2001, fizeram 50 anos de... Acho que foi 50 anos de aniversário, e então lançaram esse vinho em 2001. De um vinho fantástico. Vinho fantástico. Alguns amigos compraram a garrafa. Eu acho que eu vi no portfólio da Lusovino, se eu não me engano é dessa vinícola aqui, que tem um que passa, acho que 36 meses em barrica, não sei se é esse. Esse mesmo, que o Fernando está falando. É esse aí assim. Eles têm um também, ou aquilo que a gente falou também há pouco, eles tinham um que é o Garrafeira. Que é um vinho fantástico. Acabamos de falar desse termo, gente, porque o Fernando falou, desculpe, Fernando, até te interromper um pouquinho, mas eu preciso frisar isso. O termo garrafeira é um termo um pouquinho mais antigo, ele falou. Agora estão substituindo esse termo por Gran Reserva, que são os vinhos que passam por 18 até 36 meses em carvalho. Em barrica de carvalho. E o reserva, há pouco tempo, o caso da Berrada ainda mantém um vinho que ainda mantém Garrafeira. Certo. Já lançou os grandes reserva, mas mantém o nome de Garrafeira. Porque as pessoas da minha geração todas conhecem o Garrafeira como um vinho excepcional. Garrafeira seria um vinho, digamos, que o termo, né, top, para assim, o melhor. Assim. É o melhor. O Garrafeira é o melhor. Eu vou abrir um Garrafeira. O Alentejo também. Certo. Como o Douro e agora o Dom são nova geração, tem os termos mais propícios para ser mais fácil de decorar. Reserva, grande reserva, é mais fácil.
Mas isso é tudo denominação recente. Sim. Com 30 anos, talvez, não é? Que tem as vinhas velhas também, que tem uma característica que eu quero entrar nesse assunto também. Isso vai ficar para a próxima. Para a próxima? Então, essa vai ficar para a próxima. Eu vou mostrar aqui uma outra vinícola, tá? Que é um vinho do Douro também, reserva, que se chama Entre Quintas, Douro Reserva 2019. Fala um pouquinho para mim aqui dessa região e dessa vinícola também, Fernando, que já tem 3 uvas aqui que são autóctones e tradicionais para Douro, né? Tinta Roriz, Touriga Franca e Touriga Nacional. Mas fala um pouquinho para mim. Tinha que ser, não é? Das 3 tem que ter 2, Sim. Não é? Mas isso também é um vinho bem tradicional, também é uma vinícola. Todas as nossas vinícolas com quem a gente trabalha, sim, você falou, não temos vinícolas de grandes produções, são pequenas produções. Boutique. Tipo boutique, são pequenas produções com muita qualidade. E esse faz pouco vinho, tem muita dificuldade porque eles fazem pouco vinho, devem fazer o que no total, deve fazer umas 25 mil garrafas, 30 mil garrafas divididas pelo colheita, reserva e grande reserva. Certo. Que dá pouca quantidade para a necessidade, não é? Mas são vinhos que eu... Mas do branco ou tinto eles fazem? Branco e tinto. Tinto, menos quantidade. E eu então sabe que eu gosto muito desse vinho, e eu gosto de ter pequenos produtores, eu gosto de estar com eles. Com certeza. Eu gosto de estar com eles, porque eu gosto da maneira de fazer, eu acho que o português ele tem uma maneira de fazer, principalmente essa produção pequena, né, boutique, que a gente fala, é um cuidado, um manuseio diferente para fazer um vinho, né? Eles dá têm uma característica muito especial. Eu conheço lá um senhor que ele era, uma introdução, as pessoas que fazem vinho, a maioria deles, amam o vinho. Amam fazer vinho. Sim. E então eu tenho um senhor que eu conheço, que é da zona de Lisboa. E ele foi moço na Quinta, quando era jovem, mas a vida sorriu. Ele foi para Lisboa, e ele hoje é um industrial de sucesso de um outro tipo de produto. Ele não descansou enquanto não colocou a fazer vinho. Ele disse, Fernando, eu estou a fazer vinho em Lisboa, como se faz no Douro. Os vinhos dele produção pequena, estou em lista de espera. Sim. Mas eu já tomei os vinhos, também são vinhos de Lisboa muito fantásticos, não tem nada a ver com os vinhos normais que se vendem em Lisboa, que se produzem em Lisboa. Aquele homem está na região de Lisboa a produzir vinho à moda do Douro. O que seriam vinhos normais produzidos em Lisboa? Toda a gente faz igual. Entendi. Quando toda a gente faz Tem igual. que ter um diferencial. Qual que é o diferencial ali de produzir um vinho em Lisboa, Fernando? O que você acha? Ou de qualidade. A gente vai entrar na qualidade do vinho, na pequena produção. Os vinhos com quem eu trabalho, também não é o meu interesse vender volume, não é o volume que eu vendo. Eu vendo qualidade. Qualidade. Eu vendo custo-benefício correto, justo, mas vinhos com qualidade. E quando eu estava a dizer, todos fazem muito igual. Eu também, mesmo se a gente for ao Douro, há sempre um diferencial, que é o segredo da produção. Todos têm um segredo para fazer esses vinhos. Sim. E ali na zona de Lisboa também é fermentar em cuba de inox. Ao fim de 30 dias passou para a cuba para estágio em cuba de inox. Sim. Depois aqueles que for para a reserva vão passar 12 meses ou 15 meses em barril de carvalho, mas é tudo assim linear, linear. Agora, o que é importante é saber aquilo que não nos dizem. Isto que eu estou a dizer aqui é o que é linear, é o que toda a gente faz. Todo mundo faz. Agora, falta saber que é o pormenor, se ficou, se é 100% barrica de carvalho, sim, se é francês, se é americano, tudo tem um diferencial. Não é? Eu tenho um amigo produtor lá em Portugal, até mostrei já alguns vinhos deles, eu acho muito interessante porque ele desmistificou a maneira de fazer do tradicional, exatamente o que o Fernando falou, que é o Pedro Massanita, que é um amigo meu já de longa data, que faz vinhos diferentes do Douro. O Arinto ele faz de uma forma
peculiar também. A região de Açores, ele também produz. Ele desmistificou isso, mas ele, digamos assim, trouxe de novo aquelas uvas esquecidas na região para produzir um vinho diferente. Eu acho que a região do país que mais uva tem outono é o Dão. Que está muito esquecido. Eles hoje estão a criar... Por causa das uvas mesmo, que é uma maneira diferente de fazer. O Cercial, que eu nunca ouvi falar na minha vida, Cercial, hoje estão a produzir, estão a recuperar. O Bical, eu não sei se eu cheguei a trazer, esse encruzado, essa uva, eu acho bem interessante também, mas, né? Sim, um pouco mais... Já é mais antiga, mas agora também recuperaram, foi das primeiras a ser recuperada. Tem o Moscatel galego, também, o Dão está a produzir muito Moscatel galego. Moscatel... Você tem alguns vinhos aqui que eu já vi no seu... Eu estou com um portfólio aqui da Lusovino e tem um Moscatel galego aqui, sim. Tem, mas atenção que o Moscatel não é doce, Moscatel. É um vinho... ele é seco. Não, ele é bem seco. Sim, eu já provei, provei. Ele o termo moscatel galego, né? Dá a ideia que ele é doce, não é? Dá aquela ideia do doce, né? Mas na realidade ele é mais seco. Não, é fantástico o vinho. O vinho é fantástico. Gente, eu vou falar um pouquinho aqui desse Foral Dom Diniz, né? Vinho regional alentejano. Vamos falar um pouquinho do Alentejo, porque o Alentejo é apaixonante falar do Alentejo, né, seu Fernando? Porque é uma região muito... com várias características. Falei até com o Alexandre semana passada sobre isso. Gastronômica, ele tem produções fantásticas de vinhos e de uvas que se expressam. E aqui esse corte aqui, né, que envolve a Syrah, que eu gosto muito. Eu acho que é uma uva que ela acrescenta, Fernando, especiarias, aquele toque diferente para as demais. Por exemplo, aqui ele tem Syrah, Alicante Bouschet francês e Touriga Nacional portuguesa. São muito parecidas, se complementam. Você acha Alicante parecida com a Syrah? É mesmo? É muito parecido, Em Portugal, eles dão uma característica muito parecida, então. E são duas caixas que em Portugal é um vinho que dá o que nós chamamos da cor ao vinho. Cor ao vinho, tinta. A uva tinta. Uva tinta, sim. É uva tinta. Que nós não temos assim uma uva com uma característica tão vincada como o Syrah. Não temos, temos menor um pouco, juntar duas uvas para fazer... eu acho que o Syrah, ele tem duas variações, por exemplo, ele participa muito bem de cortes, tá? Que ele contribui para isso, enfim, e quando ele é mono, né, que ele é só Syrah, ele dá aquela característica que é envolvente, que é a pimenta, os aromas, as especiarias, muito concentrada. Gosto muito do Syrah. Mas eu acho bem interessante nós temos uma vinícola em Portugal, no Alentejo, que os proprietários são holandeses, por sinal, que só produzem Syrah. Só produzem Syrah? Só produz vinho Syrah. Tudo monocasta, Syrah. Tudo monocasta. Mas português monocasta, Syrah. Mesmo. Não consigo trazer para o Brasil porque eles não querem. Tem produção pequena e a produção é pequena, diz que não é... Que não dá para trazer para o Brasil. Eu quero que o Fernando mostre, além do Sauvignon Blanc, Fernando, mostra para mim o próximo vinho ali. Eu acho que é branco também. Este aqui também... Vamos tentar provar esse aí. Este aqui é um reserva branco também. Tá. Este é do Dom. Esse é Dão. Este é Dão. Que é da mesma vinícola do tinto. Do tinto aqui. Eu trouxe o tinto e trouxe o branco. Olha só, esse é o tinto que provamos aqui, eu já mostrei. Agora nós vamos falar do branco da região do Dão. Característica do branco na região do Dão, Fernando. Não, é um vinho bem é um vinho cítrico, floral, mas não é um vinho muito frutado, não é encorpado, é um vinho bem leve. O Dão está nestes vinhos que eu trouxe. Combina com frutos do mar e também com um início de carne, ali, um carpaccio. Sim. Um vinho assim, para comer com queijo, com os enchidos, é um vinho bem leve, bem discreto, fácil de tomar. Sim. Eu trouxe estes vinhos e até desta vinícola, e fui ao encontro daquilo que eu estava a dizer no princípio. É uma vinícola que não quer produzir vinhos muito encorpados, são vinhos muito light, muito fáceis de beber, para as pessoas também ter uma opção.
Certo. Isto é um... Fácil de beber, posso beber sozinha. Sem um acompanhamento, não necessariamente o acompanhamento. Vou beber ele sozinho, degustar. Que uva é, Fernando? Esta aqui assim, esta uva que eles utilizam é o arinto. O arinto tem um pouquinho. O arinto tem que ter o arinto e tem... Vamos João Pires, tem João Pires também, que também se usa muito lá. E tem outra uva que me está a falhar. Normalmente, deixa eu ver aqui. Normalmente eles utilizam a garrafa. Olha que lindo, gente, a garrafa. Quinta do Sobral, Santara. Região do Dão. Esse é o branco deles. Muito interessante também. Fernando, além deles, você trouxe ali região do Dão também, ali que estão na... Além do Sauvignon Blanc, daí temos... Eu trouxe um vinho, este alentejano para queria mim... que você mostrasse também. Este alentejano que eu trouxe... Monte de Zambujeiro. É dos melhores 2020. Melhores vinhos que produz no Alentejo. Essa vinícola só tem, normalmente, vai ao encontro daquele meu tipo de produtor, meu tipo de vinícola que eu gosto. Eu só tenho o colheita. Esta vinícola tem grande reserva e um grande reserva especial. Certo. Para mim deve ser dos melhores vinhos do Alentejo. Chardonnay, Antão Vaz e Arinto. Que interessante, né? O Antão Vaz com o Arinto, né? Eu acho muito interessante, porque o Arinto tem aquela acidez, o Antão Vaz, o Chardonnay já dá... O Alentejo produz muito o Antão Vaz. Isso no Alentejo já vamos todos atrás do Antão Vaz. Sim, sim. É um vinho que eles produzem muito. E então, este aqui... Esse é meu preferido, ele vai mostrar para vocês, eu vou mostrar. Este aqui é um vinho... É um vinho maravilhoso. De extrema qualidade, uma vinícola excepcional. Essa rolha de vidro, né? Mas a rolha de vidro, atenção, a rolha de vidro não é para guardar, a rolha de vidro é para fresco, para tomar. Para tanto tomar. que eles têm a Magnum dessa aqui também, né, Fernando? Esse é o carro-chefe. É o carro-chefe. Douro Sequeira Rosado, elegantérrimo. Um vinho que eu indico assim, para quem gosta de rosé. Eu não queria, mas esse aí vai ao encontro do Touriga Nacional. Sim. Eu não queria, porque ele mantém segredo Ele mantém segredo. Mantém segredo no corte? Tem corte? É mesmo? Não tem corte, é monocasta. Monocasta. É Touriga? É Touriga. Ele diz, eu acho que é Touriga. Sim. Eu acho que ele é Touriga. Porque ele mantém um segredo aí. É o tal diferencial que eles usam. Eu acho que ele tem, quando eu tomei, eu acho que ele passou pela barrica de carvalho. Um pouquinho. Eu acho que passou. Ele é muito diferente, eu já tomei. É muito diferente dos rosés tradicionais. Eu acho que ele passou pela barrica de carvalho. Muito diferente. Pelo menos, 4 meses, 6 meses é capaz de ter. Mas eu gosto de trabalhar e gosto de estar em conta desta gente quando eles guardam estes segredos. Sim. Mas quando a gente toma, a gente fica maravilhado. Né? Fica, porque é um momento assim único. Portugal tem esses segredos, né, Fernando? As regiões, você vai provar um vinho português, você vai descobrindo aos poucos o que cada peculiaridade te entrega. Geralmente as pessoas fazem o contrário, que é escolher um vinho português e já querer harmonizar com uma comida. Mas o vinho português, ele é importante a gente beber sozinho, fácil, de uma forma despretensiosa. Desculpe, mas eu tenho alguns amigos brasileiros Sim. que eles já me dizem assim, olha, Fernando, quando eu tenho dúvidas no vinho, eu escolho um vinho português. É verdade. Eles já me dizem, eu fico contente, não é? Eu fico contente, mas é verdade. São vinhos fáceis, mesmo aqueles vinhos que têm um preço mais económico, mesmo esses são vinhos fáceis de tomar. Sim. Pessoal, olha, eu poderia ficar aqui. Primeiro eu quero perguntar para o Fernando as novidades que ele tem na Lusovino, que eu quero que você fale para a gente. Para a próxima que ele vier, ele vai trazer essas novidades, mas me fala um pouquinho. Eu tenho um container no Porto que... Ele está querendo falar desse vinho. Eu vou provar aqui mais um pouquinho para a gente fazer um brinde. Eu estou à espera que ele saia até o final do mês. Tenho lá umas novidades, lá umas novidades interessantes. E tem outro container que já está a caminho.
Já está a caminho também, que é para chegar cá no princípio do ano, que também tem algumas novidades. O MS 18 vai chegar em janeiro, é esse que vai chegar em janeiro. Essa é a grande novidade. Vamos lançar esse vinho aí numa degustação bem exclusiva. Eu vou trazer na próxima e vocês vão ver, vamos prová-lo aqui. Com certeza. Fernando, eu preciso te agradecer, sempre é uma grata surpresa trazer o Fernando aqui, porque é uma cultura no vinho português incrível. E eu vou agora, nesse momento aqui, vamos ainda ter o momento do drink, fiquem aí um pouquinho, mas eu quero brindar com o Fernando um vinho aqui, que eu adorei, o Baga, da uva Baga, né? Um brinde a Lusovino, que está sempre conosco aqui, essa variedade de vinhos, esse portfólio incrível deles, que vale a pena a gente conferir lá em Brusque. Vamos lá para Brusque ou vamos acessar o Instagram. Fala para mim o Instagram, Fernando, qual que é? Lusovino? Lusovino.com.br. Ok. Acessa, compra o seu vinho português e agora a gente vai brindar, fazer um brinde aqui, esse portfólio maravilhoso da Lusovino. Agradecer ao Fernando a presença e daqui a pouco a gente volta com o momento do drink. Viva, Fernando! Muito gosto.